Capítulo 07. Falando com amigos. As atividades não paravam, o compromisso a cada dia se tornava maior para aqueles que se esforçavam com sentimento de amor. Logo que deixamos a enfermaria, adentramos a ala de apoio que realiza atividades de trabalhos ocupacionais desenvolvidas para os internos. Lá estavam alguns amigos atendendo a um grupo de irmãos que desenvolviam as atividades do cultivo de flores e plantas, para ornamentar o jardim da instituição. Logo vimos que o grupo de amigos era coordenado pela professora Renata Florencio, dedicada à irmã que na terra se tornou uma fiel servidora da doutrina. Cumprimentamo-nos e então perguntei. Recebi um recado dizendo comigo, que você quer falar. Sim, tio senhor, o papai me pediu que quando eu me encontrasse com o senhor, era para convidá-lo para fazer-lhe uma visita. Como ele está, minha irmã? Ele está bem, graças a Deus. Reclama, mas o senhor sabe, é normal. Ele se encontra na casa do Florencio? Sim, lá é um lugar muito lindo. A vovó e outros familiares têm-no auxiliado a se adaptar ao mundo espiritual. O senhor Hamilton vai adaptar-se aqui fácil e rápido, pois ele é uma pessoa ativa e esforçada. Ele é mesmo. Quais são os alunos mais difíceis de lidar com que você se depara aqui? Perguntei à irmã, que nestas paragens, além de professora, cursou a área de psicologia educacional, para melhor atender seus protegidos. Aqueles que não têm esforço para melhorar. Resumindo, os preguiçosos, os que nada querem da vida, não é? Verdade, os que têm preguiça de pensar, não querem fazer nada. Como há pessoas que não querem pensar, não querem trabalhar, não querem fazer nada que as tire do lugar. Mas desses há muitos na Terra, vão e voltam sem saber onde e nem como estão, se estão na matéria ou fora dela. Precisamos trabalhar, e muito. Você tem trabalhado aqui na casa de Timóteo e na escola também? Meu serviço é na escola. Aqui estou aprimorando o meu curso de assistência psicológica para melhor me inteirar dos acontecimentos da vida e da morte, da ideia cristã, do pensamento individual. Aqui presto serviço como voluntária para me aperfeiçoar. Isso é interessante, pois as pessoas acham que quando morrem já sabem de tudo. Na verdade, nem trabalhar nós sabemos. Temos que nos especializar no trato com as pessoas. Do jeito que está, muitos precisam da gente. E temos que estar sempre nos preparando. Aqui é uma continuação da Terra, só que com maiores problemas que são trazidos de lá. É verdade, quando a pessoa morre lá, ela fica longe pelo menos da preocupação de ficar olhando a mãe, o pai enfermo, o louco. Alguns idosos exigentes e ainda cheios de mania vão chegar aqui do mesmo jeito. Muitos chegam piores, pois não aceitam a morte. O suicida que volta com a depressão e o problema que o levou ao suicídio. Tudo aqui exige conhecimento para saber lidar com cada caso, e então é necessário ter a formação técnica para ajudar e ser ajudado. E sem conhecimento não conseguimos fazer nada. Bom, vou encontrar um tempo para visitar os amigos no Florencio. Despedimo-nos e saí, pois ainda passaria em outros departamentos da instituição. Logo encontrei cantora Tânia e André, que ali foram visitar um jovem internado para o reequilíbrio emocional. Então cantora me disse. Tio senhor, o senhor Dionísio pediu para avisá-lo de que o jovem Carlos está sofrendo com terríveis pesadelos e que se o senhor puder é para passar lá para visitá-lo. Ah sim, vamos lá então, porque temos que ir à sala de atendimento onde há pessoas me esperando. Logo chegamos à cela do jovem que na terra havia se envolvido com a droga e o álcool e estava passando por delírios, pois ainda se encontrava ligado mentalmente à influência de irmãos inferiores. Dionísio veio ao nosso encontro e disse-me: Este jovem encontra-se muito agitado quando dorme, parece não descansar a mente. Percebemos que ele não tem bons pensamentos, fala muito e são palavras agressivas, acusando o padrasto pelos seus sofrimentos. Mas o senhor sabe por que tem ele agido assim? Não sei. É sempre a mesma coisa. Ele diz que o padrasto o abandonou, abusou dele, o usou, o maltratou. Ele tem contato com o padrasto? O padrasto esteve aqui. Durante o sono foi trazido por um senhor que dizia ser o avô do Carlos e me convidou a acompanhá-los na aproximação com o rapaz, mas ele não conseguiu falar nada, só chorou muito ao observar o estado dele. Foi tomado por grande desespero, ajoelhou-se ao lado do leito, pedindo perdão pelo erro dele. O jovem o acusou por sua situação e disse que ele acabou com a sua vida. A visita foi importante, mas rápida. Então ele tem que estar velando por ele? Sim, tem. Eu falei com a técnica de esclarecimento fraterno que o tem atendido, e ela me disse que ainda não conseguiu dialogar muito com ele. Mas hoje está marcada a visita do pai dele, que está desencarnado e se encontra em atividade em outros departamentos espirituais, e ele poderá melhor nos informar sobre ele. Ah, sim. Vamos ao salão de atendimento coletivo. Assim que o pai chegar, se ele puder dialogar conosco, gostaria de falar com ele. Está bem. Assim que ele chegar, falo com ele e aviso ao senhor.
Saímos e logo ganhamos o piso superior até o recinto, onde já se encontravam vários irmãos internos da instituição, juntamente com alguns colaboradores, para participarem das atividades de atendimento, que naquele dia estava sendo organizado pelos nossos irmãos da parte religiosa. Assim que cheguei, estavam à mesa os nossos irmãos Melo e Geraldo. Fui convidado para ocupar um lugar à mesa. Júlio Peral, consultando o relógio, pediu para Maria Cantora fazer uma prece a Deus, dando por iniciadas as atividades. Em seguida ele passou a palavra para um jovem que ali estava com o nome de Paulo, que levava em sua mão o Novo Testamento, e leu em João no capítulo 6, versículos 66 ao 71, o seguinte trecho. 66 À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 67 Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? 68 Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. 69 Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. 70 Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. 71 E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ao término da leitura, o irmão Júlio disse a todos nós que cada versículo seria explicado pelos nossos irmãos e depois seriam realizadas as perguntas, obedecendo a ordem de cada uma. 66 À vista disso, muitos dos seus abandonaram e já não andavam com ele. Discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. A palavra está com o senhor irmão Melo, pois foi sacerdote na última reencarnação na Terra e sempre palestrava obedecendo à visão católica. O dedicado sacerdote ficou de pé e começou a falar. Meus irmãos, o versículo 66 de João, que encontramos no capítulo 6, traz o seguinte ensinamento: estamos abandonando o Senhor há muitos séculos. Fugimos de estar junto a Ele, não colhemos o bem para a nossa vida, não construímos a paz para nós. Estamos vivendo o materialismo, os desejos da matéria, não queremos caminhar para a luz nem cultivar a luz na vida de quem caminha conosco. Estamos às escuras há muito tempo, como cegos conduzindo cegos, e pais que querem guiar filhos sem deixar o amor penetrar o coração. Estamos tomados pelo ódio, pelo rancor, pela revolta e acabamos perdendo o caminho da própria paz, a única coisa que nos faz sentir a felicidade em nossa alma. Ninguém é feliz sem o Cristo no coração, sem o Cristo na vida. Precisamos buscar o Cristo, caminhar com Jesus em nossa vida, não podemos nos afastar dele como temos feito. Afastar-se do Cristo é afastar-se da luz. 67 Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Logo passou a palavra para o nosso irmão Geraldo, que na sua última reencarnação era evangélico da congregação cristã. Irmãos em Cristo de Deus nosso Pai, que o Senhor nos abençoe sempre. O versículo que caiu para eu explicar é de uma meditação profunda, porque todos nós há muito estamos fugindo, afastando-nos do Senhor, para não assumirmos as responsabilidades, como dever junto ao próximo. Fugimos até mesmo para as crenças menos comprometedoras que nos dão um reino de Deus mais fácil em nossa vida. Queremos ter conosco apenas o viver, e o viver sem maior esforço físico e mental. Quando Jesus nos pergunta, quereis vós também retirar-vos? Eu pensava, para onde? Pois já estamos distantes das verdades, distantes do amor, distantes da fé sincera, distantes do trabalho e da evolução. Quando começamos a aprender algo da verdade, perdemos do nosso conteúdo mental o vício das ideias, o desejo de apego aos interesses aprisionados terialismo. Estamos de frente a uma verdade eterna, que é o amor a todos, e a caridade sem limite, é para onde vamos. Agora que temos consciência de que as religiões são apenas para despertar os homens para a compreensão do amor que emana de Deus, nada mais é capaz de salvá-los senão a caridade, que é o amor em profusão para preencher a alma e trabalhar o sentimento nos valores da vida, no entendimento da esperança, para constituir a luz e transformar em sonho. Perguntemos a nós mesmos se queremos também nos retirarmos da verdade e ignorar a verdade cristã em nossa vida. Não temos como conhecer as verdades bíblicas sem conhecer Jesus e o Novo Testamento. Alma. Assim terminou a explanação do nosso amigo evangélico, que presta seu serviço na casa de Timóteo, para auxiliar os que ali chegam esperando a referência religiosa que na terra muitos buscaram, e não conseguiram se equilibrar quando encarnados. 68 Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Bom, este texto agora terá a explicação do tio Senhor falou Júlio, que comandava o estudo. Então comecei a falar. Meus irmãos em Cristo, que maravilha tudo que já foi exposto aqui sobre esta passagem evangélica tão maravilhosa. No versículo 68, Pedro pergunta a Jesus, para quem iremos? Esta pergunta devemos fazer sempre, para quem iremos se abandonarmos os ensinamentos de Jesus? Qual caminho seguiremos? Que destino teremos? Quais verdades seguiremos se o nosso irmão Geraldo nos disse que ninguém vai a Deus sem o amor, sem a caridade? Em Jesus está o amor e a caridade. Precisamos de nos agarrarmos ao Senhor, pois só Ele, como respondeu Pedro, só tu tens palavras de vida eterna. Não estamos nós buscando a essência da vida eterna, o deslumbrar da eternidade, libertos dos conflitos, das angústias e das dores? Queremos a paz e a felicidade, e não
Alcançaremos isso sem caminhar com Cristo, sem caminhar com a verdade que nos liga ao mais alto posto de sublimação de nossas vidas, com o empenho e a vivência do Evangelho do Cristo. Todos os ensinamentos bíblicos terminam nas palavras do Cristo, que são as palavras, como disse Pedro ao Senhor, palavras de vida eterna. Sem Cristo na nossa vida nos perdemos, nos isolamos, abandonamos a verdade que nos conduz à vida eterna. Nós só temos o Cristo. Se o abandonarmos, estaremos no caminho de desilusões e angústias em nossas vidas. A falta da palavra de vida eterna tem conduzido muitas famílias à ruína, à loucura, à obsessão, ao caminho dos vícios e da perdição. Precisamos seguir Jesus. E assim encerrei minha preleção. 69 Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pessoal, voltemos a palavra ao nosso irmão Geraldo. De acordo com nosso sorteio aqui, disse o coordenador das atividades. E Geraldo, usando a palavra, falou para todos nós. Feliz é aquele que já conhece Jesus em sua grandeza de alma, no amor que ele expande sobre a terra. Muitos de nós fugimos do Cristo, com medo de assumir nossos erros e nossas debilidades para com as verdades das palavras de vida eterna. Somos criaturas frágeis e debilitadas, não assumimos os deveres de amar o quanto somos amados. Se não cremos que Jesus é o Cristo de Deus, que veio expandir a sabedoria eterna entre os homens e abandonamos as verdades que ele deixou através das palavras e do amor, ficaremos sem direção, trombando nos caminhos viciosos de nossa incompreensão dos valores de nossa vida humana. Temos sim que construir em nossa mente objetivos luminares de transformação íntima, porque a melhor religião para todos nós é a que nos dá a palavra da vida eterna, revestida de valores morais e soberania, a caridade acima de tudo. Tu és o Filho de Deus, disse o apóstolo ao Senhor, e eu digo a todos, nós também precisamos fazer jus a este Pai de infinita misericórdia que nos aguarda a boa vontade de agir e de amar. Os vícios, os desejos, o materialismo e os apegos são nossos desvios da estrada luminosa da verdade, que só a palavra da vida eterna nos favorece para a luz do amor de Deus. Quem não vive as palavras do Cristo não vive seus ensinamentos, que nos retiram do abismo moral que os prazeres nos colocaram. Com essa bela mensagem o amigo encerrou sua preleção. 70 Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Ponto. Agora é com o Senhor, tio Senhor. Tomei a palavra e falei. Estamos todos na forma do diabo a que Jesus fez referência no versículo 70. Conhecemos as palavras do Senhor, queremos seguir com ele, mas no primeiro deslize entregamo-lo para ser condenado na cruz esta da nossa ignorância, do nosso desejo de poder, do nosso apego às coisas materiais da vida, para vivermos desiludidos do bem verdadeiro que o Senhor nos deu para a caminhada do nosso progresso moral. Na verdade, estamos como os adversários da luz, da verdade e do amor. Os vícios nos aprisionam, como também nossa mente e o coração. Cristo, quando adverte os seus discípulos a respeito de que entre eles estaria o diabo, não disse ser uma pessoa ruim, sem conhecimento da verdade, mas alguém ligado aos poderes materiais, mais que aos poderes eternos e soberanos. É assim que vivemos, muitos de nós abraçados ao Evangelho e pregando contra o Evangelho do Cristo, lamentando os valores do bem em nossas vidas. Nós somos na verdade os diabos que fazemos das palavras do Cristo o revestimento de nossos próprios interesses e nada mais. 71 E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Para encerrar os comentários, passarei para o nosso irmão Melo. Se Jesus tinha entre seus discípulos o diabo, imaginemos nós no seio familiar, no grupo de amigos, no trabalho, no grupo social. Precisamos pensar que o diabo que o Cristo se referia não foi ninguém que estava para destruir sua vida, apenas alguém que não compreendeu sua grandeza na terra e que o traiu, o vendeu por algumas moedas. Jesus sabia que ele faria isso, pois neste versículo ele faz referência alertando seus discípulos que entre eles estava o que iria traí-lo. Mas o Senhor não tratou diferente dos demais, ensinou-o da mesma forma, ofereceu-lhe a mesma oportunidade, deu-lhe o mesmo afeto, o mesmo amor, a mesma fé. A nossa queda muito se dá, não pelo que sabemos, mas pelo que fazemos, o modo que fazemos. Isso nos afasta das verdades cristãs, nos distancia dos valores da vida, do entendimento das verdades. Precisamos ser fiéis ao trabalho, aos interesses morais que nos sustentam a alma no bem. Somos muitos Judas traindo os nossos princípios morais evolutivos, somos muitos Judas enterrados nos conflitos de nossas vidas. Somos Judas traindo a nós mesmos pela moeda do vício, da sexualidade e do poder. Traímos a nós mesmos pela verdade que temos medo de encarar e vendemos as palavras da vida eterna que nos levará ao céu com a verdade, para ficarmos tormentos de nossa vida terrena, presos aos. E foi assim que se encerrou a preleção do nosso amigo sacerdote.